Eu falo que eu só nasci lá e mudei para Goiânia, porque eu sofri um acidente lá na minha cidade, que era, à época, uma currutela. Só havia um caminhão itinerante, não era nem lá do município, era da região, e esse caminhão me atropelou. Eu tinha 1 ano e 9 meses, e aí a falta de socorro na minha cidade assustou meus pais. Eu tive que ir para Montes Claros, de Minas Gerais, para buscar socorro, né? Quase morri e depois precisava de um tratamento com várias cirurgias e meus pais decidiram vir para Goiás, especialmente para Goiânia, porque havia um parente da minha mãe aqui e eles acharam que era uma cidade, Goiânia, que estava começando, né? Era bem jovem ainda e que havia condição deles fazerem a vida, né? Aí o povo lá falava que estava indo para o fim do mundo. Goiás, ninguém sabia nem onde ficava, se ficava em Mato Grosso, se era interior de São Paulo, o que era Goiás, né? E mesmo assim eles vieram. E aí fincaram raízes aqui. E eu e uma irmã pequena e uma mãe grávida, já do terceiro. O nordestino é assim, né? Não perde tempo não. E viemos para Goiás e ficamos, e nunca saímos de Goiânia. Ficamos aqui a vida inteira. Então aprendi a falar aqui, escrever, tudo, a minha vida toda. Eu sou, na verdade, eu falo que eu sou baianiense, uma mistura de baiana com goianiense, né? Eu fiz letras porque eu gostava muito de língua portuguesa e gostava muito de escrever. E, à época, eu queria fazer direito, mas o pessoal, eu estudei em colégio de freiras, no Santo Agostinho, e tanto os meus pais quanto as irmãs agostinianas achavam que eu era meio vermelha. E bem na época do auge da Revolução, eu estava ainda no ginásio, mas já queria fazer direito, e eles achavam que eu queria fazer direito porque eu era comunista. Então, e aquele pessoal, que é a turma do direito, né? E começaram a fazer minha cabeça para que eu fizesse letras, que eu gostava de escrever. E eu já escrevia na Folha de Goiás, nessa época, né? Com 14 anos. E escrevi dos 14 aos 17 na Folha de Goiás. E eles achavam que era perigosíssimo eu ir para a Federal e ainda fazer direito. E aí fizeram a minha cabeça, eu fui para a Católica e fiz letras. O básico é a língua portuguesa, né? E eu fiz, além do português, o latim. Naquela época nós tínhamos aula de latim todos os dias, não é como hoje, que o povo faz letras e tem um semestre de latim. Não, naquela época a gente tinha aula de latim e língua portuguesa todos os dias. E fiz também, como complementação do curso, fazia parte da grade, eu fiz francês e fiz espanhol. Você podia escolher entre o inglês, alemão, italiano, aí escolhia duas, eu escolhi francês e espanhol. Aí aos 14 anos, um jornalista lá da Folha de Goiás viu uma redação minha e perguntou se eu queria escrever na Folha. E aí eu fazia as redações, meu professor, o professor Geraldo Faria Campos, que foi uma das pessoas que mais me incentivou, acreditava que eu seria escritora. Aí ele corrigia, dava aquele formato mais técnico, né, para a redação, e eu publicava na Folha. Aí publiquei durante 3 anos. O pessoal achava assim muito, porque naquela época, né, eu tinha 14 anos, naquela época a gente era menina mesmo. E então comecei assim. Não, eu escrevia mais poesia, porém, na hora de publicar, eu só publicava prosa. Eu tinha vergonha de publicar poesia. Eu só fui publicar poesia quando eu já estava na faculdade, que o Miguel Jorge, que era meu professor hoje, é meu confrade na academia e muito meu amigo, o Miguel publicou um poema meu sem que eu soubesse. Eu me lembro que fiquei com muita vergonha de ter publicado o poema. Mas o primeiro livro foi de poemas. Eu publiquei em 1986. Eu fiquei 20 anos com o livro pronto.
sem publicá-lo. Até o professor Geraldo diz, quando ele fez a orelha do meu livro, não podia ser outro, ele disse na orelha que eu fiquei 20 anos com o livro pronto. E a minha mãe, que também acreditava muito, achava que eu seria escritora e investia muito nisso, a mamãe fez uma poupança durante o ano inteiro e no final do ano me deu de presente de Natal para que eu editasse o livro. A minha primeira obra editada foi sob o patrocínio dela. Aí publiquei os primeiros, todos os poemas. 5 de poemas, quando eu publiquei o primeiro fora de poesia, que foi um ensaio sobre erro médico, um problema que eu tive. Não é um livro autobiográfico, mas é um livro que conta o meu caso e de outras pessoas que também foram vítimas de erro médico, né? Mas junto com este livro, eu publiquei um livro de poemas, um livrinho de bolso, porque eu não queria dissociar a poetisa daquela que estava fazendo aquele ensaio, né? Aí o livrinho eu doei. Quem comprava o Erro Médico, uma ferida social, ganhava Migração das Horas, que era um livrinho de bolso. Pouco tempo depois, meu filho sofreu um acidente e eu fiquei sem escrever, sem publicar 6 anos, né? Havia até pensado em desistir, não mexer mais não só com literatura, com nada, né? Mas o Nilson Gomes, que foi colega dele na faculdade, e o Nilson sabia que o Júnior havia me pedido para coletar. Eu já escrevia no Diário da Manhã, nesse período, e que eu coletasse as crônicas do Diário da Manhã e fizesse um livro. E eu havia prometido isso a ele. Ele queria até que lançasse o livro lá na faculdade. E aí aconteceu o acidente dele e eu desisti, né, do projeto, de tudo. E 6 anos depois, 4 anos depois do acidente dele, 6 anos após eu ter publicado os 2 últimos, que eram o de poemas e o ensaio, e de tanto o Nilson falar, me incentivar, me cutucar, eu resolvi reunir as crônicas e juntei a elas as que eu fiz para o Júnior e lancei o livro Pois é Filho, que foi o livro que fez mais sucesso. Fui para a 4ª edição e é o meu xodó. Olha, eu, quando adolescente, eles diziam que eu não lia livro de adolescente, que eu lia livro de adulto. Mas, por exemplo, na poesia eu já lia Cecília Meirelles, eu lia João Cabral de Melo Neto, que era um autor considerado muito difícil, né, para gente que era jovem, né, porque é um autor que ele vai muito além da superfície, né? Então, toda a vida gostei muito de Machado de Assis, não gostava de José de Alencar, gostei muito de Machado de Assis, já lia Carlos Heitor Coni e lia também, li Voltaire, li Victor Hugo, né? Li Dostoiévski, tudo na época de adolescência. Hoje eu leio de tudo, só não leio autoajuda, em nenhuma hipótese, e ficção científica, que eu também não gosto, mas eu gosto da boa literatura. Olha, eu acho que Goiás tem uma excelente produção literária, embora eu acho que por metro quadrado é o lugar onde há mais escritores. E há muita coisa ruim também, sem dúvida nenhuma. Até porque, de repente, todo mundo resolveu virar escritor. Poeta, então, acho que assim, eu quero escrever, eu quero publicar um livro. Poesia é fácil, vou fazer poesia. Muito mais difícil fazer poesia do que fazer uma crônica, fazer um conto. Eu adoro poesia, minha base é a poesia, mas
Eu acho muito mais difícil, eu demoro muito mais para fazer um poema do que para fazer um conto, uma crônica para o Diário da Manhã. Eu escrevo todo domingo, né? Publico texto no Diário da Manhã. Mas aqui todo mundo acha que é escritor, que a gente recebe, agora mesmo há poucos dias, eu estava com os originais, você se nega a acreditar que alguém escreve aquilo, manda para o escritor, já dizendo que como é que se publica aquilo. Eu quero publicar porque eu escrevo bem desde criança e tal. Então, paralelo à boa qualidade, há esse acervo de má qualidade também. Mas a literatura séria feita aqui é uma literatura que não fica a dever lá fora. E é uma pena que esses autores não tenham um caminho aberto. Eu publiquei um agora, né? Mexidos e Remexidos. E estou com 3 livros prontinhos e na expectativa de ter coragem, porque todos os 3, um é um romance, que eu nunca me aventurei pelo romance e tenho dúvidas. Tem um infantil, que também nunca me aventurei em literatura infantil, e também tenho dúvidas sobre a qualidade, embora os 2 já tenham passado pelo crivo de especialistas que me incentivaram a publicá-los. Mas, para mim, a avaliação maior é a minha. E se eu acho que o livro ainda não está bom, o mundo inteiro pode dizer que está, que eu acho que não está e não publico. E o terceiro é um livro de poemas. Esse infantil é de poemas, são poemas infantis. O terceiro é um livro que eu fiz para o meu filho, naquele momento terrível da perda, em que tudo para mim estava terrível também, em que eu fiquei inimiga número 1 de Deus, e eu o questionava, e eu o açoitava com palavras, e o desafiava. Então, eu tenho dúvidas quanto a lançar esse livro, porque as pessoas poderão não entender, mas já dei para que o Padre César o lesse. O Padre César acha que eu devo publicar, o Miguel acha que eu devo publicar. É uma fase da minha vida que, na verdade, eu não posso sonegar, né? Mas eu esperei que a minha mãe não estivesse mais aqui, que ela era muito católica. Mas eu acho que já, possivelmente, eu publico ano que vem, porque eu fiz de forma agora, para não colocar só os poemas em que a dor, né, desconfigura tudo, que a dor desvirtua tudo. Eu resolvi fazer o livro em 2 partes. Eu abro o livro com essa parte, que é a primeira, né, que foi a que retrata todos aqueles momentos. E depois eu publico os poemas que eu fiz 3 anos depois, 4 anos depois, que eu faço hoje, que são poemas ainda muito doídos, mas já sem aquela essência de revolta, de insanidade até, né, que a gente, de repente, você perde a sanidade. Então eu acho que eu vou mostrar uma evolução. De repente, aquilo que a princípio me parecia ruim, que poderia chocar as pessoas, se as pessoas lerem a segunda parte, acho que elas entenderão que houve uma evolução e que tudo na vida evolui e que o tempo se encarrega de fazer os curativos, deixa cicatrizes que doem, mas já não ficam abertas.